Boa noite aos insones de plantão, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado na telinha do SBT, a TV mais feliz do Brasil, na TH+, afiliada por Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, no nosso Vale Night, o seu passaporte para o fim de noite mais divertido da televisão. E no programa de hoje eu tenho a honra de receber a empresária especialista em arquitetura e construção civil, Amanda Rebocho, que está lançando um projeto muito interessante de empoderamento feminino para todas as áreas setoriais, não só da construção civil e da arquitetura, mas no planejamento universal. E teremos também Viviane Fernandes no quadro Vivi Por Aí, que foi conferir a celebração dos 15 anos da Laros. E recebo também Eliane Anacleto, presidente da Associação Mulheres de Sucesso. Fique comigo. E nos estúdios do SBT em São José dos Campos, TH+, afiliada para o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, eu tenho a honra de receber a empresária, especialista em projetos de arquitetura e construção, Amanda Rebocho. Muito Amanda, prazer, muito seja obrigada. muito bem-vinda aos nossos estúdios, né? Primeiro, obrigado por abrir um espaço na sua agenda, que eu sei que é lotada, né? Para falar um pouquinho com a gente, não só sobre o seu desenvolvimento profissional, mas o que significa o tão disputado agora luxo silencioso. Sim, né? agradeço. Eu queria começar o programa falando um pouquinho sobre a sua trajetória. Eu sou empresária aqui no Vale do Paraíba e arquiteta e também consegui perceber uma necessidade, além da arquitetura de edifícios, a arquitetura das pessoas, estando nesse meio como mulher, um meio assim de muitos homens, Universo muito masculinizado. Muito masculinizado. Então, eu percebi que nós precisamos ter a nossa voz antes da gente começar a falar. Então, eu comecei a investir num projeto que é a Menina dos Meus Olhos, que é a Arte da Presença, que a gente consegue se comunicar, nós mulheres principalmente, antes mesmo de falar, porque às vezes a gente não tem a oportunidade de falar. Olha, Amanda, você sabe que isso é muito importante, né? Até porque nós estamos em março, que é um mês dedicado à celebração das conquistas das mulheres ao longo dos anos, né? E a gente fala num país que é predominantemente feminino, porque tem mais mulheres do que homens, Sim. mas a mulher acaba sendo menorizada o tempo todo. Ainda passamos por isso. E na construção civil isso é muito difícil. É muito difícil em todos os lados. O lado de quem me contrata, o lado de quem eu contrato para executar, sempre a figura masculina. Na arquitetura e decoração, muda um pouco de figura, né? Sim. A arquiteta, ela tem mais colocação, pelo bom gosto, pela feminilidade, mas quando eu chego na obra, quem resolve é o engenheiro. E se o engenheiro for engenheira, eu acredito que ela deva sofrer muito mais do que eu. Amanda, e fala um pouquinho sobre a Arte da Presença, né? Você falou que é um programa voltado para o empoderamento feminino, né? Que você necessariamente precisou desse instrumento, dessa estratégia para ampliar os seus negócios, a sua participação no mercado, mas hoje ele é aberto à participação em todos os segmentos ou só na arquitetura e construção civil? Não, em todos os segmentos. A Arte da Presença é voltada para as pessoas. Então, hoje, como você começou a falar, o luxo silencioso fala mais do que qualquer coisa. Nós vamos falar sobre isso, né? Então, é muito mais do que uma roupa de marca, do que uma bolsa de grife ou várias roupas. É a conscientização de que a pessoa precisa ter o conteúdo e é assim que ela consegue se tornar elegante, com uma postura, sem precisar falar alto para ser ouvida. É o posicionamento, né? É o posicionamento. Hoje nós vivemos um tempo muito célere, né? Porque as redes sociais, que eram redes, né, de relacionamento, Sim. passaram a impor comunicação, né? Hoje acaba tentando ser o principal instrumento de comunicação do país. Né? E muitas vezes sem a resposta do outro, né? E muitas vezes, né, sem aquele compromisso profissional no conteúdo. Sim. Né? Porque está todo mundo na internet. Né? E a forma de viralizar hoje acaba sendo mais para o negativo do que para o positivo. Com certeza. Tá? E, então é muito importante você ter a consciência profissional do que você dispõe de conteúdo na internet, né? Sim, e a tá Arte da cheio. Presença ajuda nesse sentido também. Muito,
Porque a gente vê muitas blogueiras, mulheres, oferecendo a paleta de cores, como se vestir, mas vai muito além disso. Vai realmente da pessoa se entender, ter coerência no que fala, no que faz, com o que se veste, como anda, com quem anda. Agora, Amanda, a gente está indo para o final da entrevista já, mas eu queria falar um pouquinho sobre esse momento de inteligência artificial, né? A IA, ela é hoje um instrumento que ajuda ou atrapalha o arquiteto? Nos ajudam muito. É claro que temos que nos capacitar para trabalhar de forma que ela some, né? Mas uma arquiteta não é só... Por isso tem tanto essa briga, né? Você coloca no papel, no computador, tudo fica lindo, maravilhoso. Mas e aí, é executável? Eu posso tirar uma coluna isso, daqui? né? Porque é fácil você... Né? Muitas vezes eu vejo, tá, nos aplicativos, né? Você não teve condições de estar decorando a sua casa, joga a foto aqui e sai pronto. Exatamente. Mas não é assim, né? Não, não é assim. A gente tem que ver qual a sua necessidade, o que o ambiente comporta, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que fica muito mais caro fazer e o que a gente conseguiria fazer com um valor agregado muito menor e que te traga um benefício muito maior. Então é realmente um estudo do todo. Olha, Amanda, eu gostei demais dessa primeira análise, dessa conversa. E eu gostaria de te convidar para estar presente mais vezes aqui no nosso Vale Night, né? Sendo uma consultora para o meu querido telespectador na área de arquitetura e decoração, falando sobre os novos desafios desse tempo que a gente está vivendo. Sim, eu agradeço e agradeço o convite e já está confirmada. Amanda Rebocho, para você, meu querido telespectador. A gente vai para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com muito mais Vale Night. A novidade é real. Medicina em Caçapava é na Faculdade Santo Antônio, estrutura moderna com laboratórios de ponta e professores experientes. Não seja apenas um estudante, venha viver a medicina na FSA. De volta com o nosso Vale Night aqui na telinha do SBT. E agora eu recebo ela, Viviane Fernandes, a Vivi Comprinhas, no quadro Vivi Por Aí. Hoje ela foi conferir a festa de 15 anos da Laros Seguros. Fique comigo. If you would keep me waiting, I would wait a lifetime. In tricky situations, I will be a lifeline. Nobody's meant to be fighting. Hoje estamos aqui no Paraí, em São José dos Campos, para celebrar uma data muito especial. Os 15 anos do Grupo Laros, uma das corretoras de seguros e soluções de consórcios mais importantes da nossa região. Ao longo de uma década e meia, o Grupo Laros tem acompanhado milhares de clientes, suas histórias, sonhos e conquistas, oferecendo conforto e tranquilidade. Este é um momento para agradecer, pois sem a confiança de cada cliente no decorrer desses anos, nada disso seria possível. Então, essa festa hoje é mais do que uma celebração, é um reconhecimento a todas as pessoas e empresas que estiveram com o Grupo Laros nesses anos. A Laros é pautado por princípios de honestidade e ao longo desses 15 anos tem acompanhado histórias, sonhos e conquistas de milhares de clientes. Da nossa história, cada um de vocês colaborou para a gente estar aqui hoje, né, nesse momento. Aproveitem a festa. Assim, são todos clientes, são todos amigos, né? A gente monta uma família, pessoal, eu, a Márcia, toda a minha equipe consegue, é pela Laros, e sem vocês a Laros não ia estar onde ela está. Obrigado, viu, gente? Obrigado mesmo. Vivam conosco essa celebração dos 15 anos!
Eu quero agradecer a todos vocês que participaram da nossa história, cada um que de alguma maneira acreditou na Larus e confiou na Larus. O futuro é a gente continuar, né, nessa forma de trabalho que a gente atua, que é um atendimento humanizado, que é estar próximo do cliente, porque o nosso público exige esse atendimento. E vão me falar o que fez vocês escolherem a Larus para estar dentro do negócio de vocês. Eu conheço o Carlos já há muito tempo e o que me fez escolher foi a credibilidade. Eu só posso dar os parabéns, porque a empresa é uma família, né? Vivi, que disposição. Eu tô esperando o convite pra gente sair por aí na noite joseense, hein? Me convida, não me deixa só aqui no estúdio, não. Agora, eu recebo Eliana Anacleto, presidente, tá, do grupo Empreendedoras de Sucesso, que vai falar um pouquinho, né, sobre empreendedorismo feminino. Fique comigo. Olá, pessoal. Boa noite. Hoje eu estou aqui diretamente dos estúdios do Vale Night com o Fabrício Correia e eu quero apresentar para vocês Valéria Rodrigues. Ela que é mentora na área de comunicação e oratória, ela que é criadora do Connect Experience 2025. Valéria Rodrigues, seja muito bem-vinda. Obrigada, Eliane. É um prazer estar aqui com vocês. Valéria, se apresenta, fala um pouquinho quem é a Valéria Rodrigues por formação, como Valéria nasceu o Connect Experience. Bom, o Connect Experience, Eliane, ele nasceu na minha mentoria com o objetivo de levar as pessoas à reflexão da importância da comunicação e oratória. Porque tudo começa, Eliane, pela comunicação. E como a comunicação ela tem um impacto hoje na vida das empreendedoras? Como você acredita que se comunicar bem causa um impacto hoje? Com certeza, Eliane, causa um impacto, porque a comunicação ela é crucial para as pessoas alavancarem na vida profissional. E tem muitas mulheres que têm um potencial gigantesco, não importa o segmento no qual essa mulher atua, ela tem um potencial, mas só que por conta da comunicação, muitas vezes ela não consegue se expressar como deveria. Valéria, você acredita que o medo pode paralisar uma empreendedora? Pode sim, Eliane. O medo pode paralisar as pessoas. Estudos, pesquisas que apontam de fato que 60% dos brasileiros, eles são acometidos pela glossofobia, medo de falar em público. Daí a importância de ter um preparo adequado, uma mentoria, mas as pessoas podem superar o medo sim, com técnicas adequadas, preparo adequado, foco, disciplina, treino para desenvolver. Valéria, dentro do que você falou sobre treino, sobre foco, sobre disciplina, existe algum exercício que você poderia deixar para nós hoje aqui, rapidamente, que a pessoa que está nos assistindo, ela pode fazer para ela perder o medo de falar em público? Sim, vários exercícios. Eu poderia citar aqui, Eliane, vários, mas eu vou falar para você duas que são importantíssimas. Sim. Leitura em voz alta. Sim. Uma pessoa, se ela quiser se comunicar bem, começa pela leitura em voz alta. Sim. E trabalhar a respiração diafragmática, que ajuda muito na ansiedade, que vai reduzir o nervosismo na hora de uma apresentação. Então, são umas das técnicas que eu uso e aplico nas minhas mentorias. Tudo bem, Valéria. E para a gente encerrar, quais são as suas redes sociais? Para quem está assistindo o Vale Night, acompanhando o Fabrício, como que a pessoa ela pode contratar você? Como que é? Como que a pessoa faz para te contratar? A pessoa pode me contratar pelo 12988326853 ou a minha rede social, @palestrante.valeriarodrigues. Muito obrigada, Valéria. Obrigada a você, Eliane. Esse foi
o nosso Vale Night, que trouxe até você Amanda Rebocho, falando um pouquinho sobre luxo silencioso. Vivi por aí, na Larus, 15 anos, e Eliane Anacleto. A gente se vê no próximo programa. Até lá!